Este vídeo que hoje vou aqui fazer para todos os meus inscritos, por quem eu tenho muito respeito, muita estima, e desde já agradeço a vossa solidariedade para com a minha pessoa, o apoio que têm dispensado para comigo, para com o meu canal, para com todos os assuntos que aqui são descritos. E que apenas são descritos com o intuito de que os vossos olhos sejam abertos, esclarecidos, e que não vos deixeis enganar por palavras vás, por homens sanguinários e que não estão preocupados com as almas, mas sim preocupados em preservar os seus altares que construíram ao longo dos anos. Olá, aqui estou para mais um vídeo. E se calhar mais um vídeo que irá ser um pouco polémico, mas paciência. A verdade tem que ser exposta, doe a quem doer. Lamento, mas quem tiver os ouvidos mais sensíveis, por favor, então não ouça. Vá para outro canal em que os assuntos sejam mais agradáveis para os seus ouvidos. Mas a verdade tem que ser exposta. Doe a quem doer. E eu até gostaria de responder a cada comentário que tem sido escrito no meu canal, em vários vídeos. E desde já o meu agradecimento a todos os meus inscritos, aos novos inscritos, e a todos aqueles que de uma forma tão maravilhosa fazem comentários extraordinários. Acreditem que eu tenho muito, muito orgulho em todos vós, nos meus inscritos, que escrevem os comentários de uma forma tão maravilhosa e de uma sabedoria que só mesmo Deus para vos poder iluminar nesses comentários. Há aqueles que, infelizmente, ficam magoados e que me atacam. Não há problema. Eu estou aqui para acarretar com essas balas na minha couraça da indiferença. Não há problema. Mas hoje eu quero aqui fazer referência ao irmão Fernando Teixeira, que me enviou hoje mesmo um áudio e que vai completar ou complementar todos os comentários que têm vindo a ser feitos no meu canal. Vós ireis compreender. Eu não vou sequer fazer qualquer corte no áudio que o irmão Fernando Teixeira fez. Eu vou deixar prosseguir. Ireis compreender de certeza absoluta. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Irmão Laurindo, a paz de Deus. E continuo nesta paz de Deus e não na paz dos homens. E quando alguém lhe fizer alguma pergunta fora de série, como o diz no áudio 11º, que fala dos horrores, eu digo horrorosos, cometidos por esta cúpula dos anciães, o que é uma verdade verdadeira, porque para eles a verdade não é verdadeira. O que a irmã fique com carta branca para responder e para esclarecer a verdade em Jesus Cristo, porque o irmão Teixeira escolheu e depositou confiança no seu canal por ser o canal da verdade e não do canal da cúpula dos anciãos, dos mais velhos, que é só mentiras, e ainda sujas, e ainda contaminadas. Por isso, o meu Deus me tirou desta sujidade, como o vou descrever neste áudio. Porque só o irmão Teixeira, ancião tirado do papel da congregação, louvado seja Deus, que o não tiraram do memorial lá no céu. Porque se esta cúpula tivesse acesso ao lugar santo, aonde está este memorial, até
daí tiravam o nome de ancião. Mas o que Deus confirmou pelo Espírito na boca de 2 ou 3, nem eles, nem Deus tira. Porque na Bíblia ninguém encontra que os discípulos, apóstolos, tiram ministério para alguém. Nem o Senhor Jesus tirou o ministério para Judas, que o traiu. Só lhe disse, vai e faz o que tens a fazer. Só onde há placa congregação cristã, aí tiram o ministério, provocam mortes, excomungam os fiéis e ministros da igreja, das igrejas, com o artigo deles 92, sem decreto-lei. E o artigo 118, que é esta cúpula que diz que os ministros e os fiéis da igreja que se têm que sujeitar às determinações deles, senão por eles são excomungados e que nem a jurisdição os pode impedir. Por isso, só o irmão Teixeira tem ordem de Deus para dizer para esta cúpula que nesta força diabólica, se pudessem entrar no céu, até os anjos assentavam no céu e lhes tiravam a liberdade de servirem a Deus. O que para quem quiser ser confirmado desta pura verdade e dos decretos de lei deles e as atas em que esta cúpula fermentaram com o fermento e as mentiras dos fariseus e do espírito da mentira de Ananias e Safira, que se consertaram e se continuam a consertar nos ditos quartinhos obscuros dos negócios estragados. E eu ou a irmã Laurinda os enviamos para que tudo seja claro. E como este canal é o canal da verdade, e o que é verdade não pode ser mentira, e que esta confiança no seu canal foi preparação de Deus, que abriu esta porta, como digo no primeiro áudio, que foi um portão que Deus abriu para expor toda esta verdade, o que não podia ser um canal qualquer. Porque é para expor a verdade sobre o telhado, o que está encoberto pela mentira, o que é bíblico e que nos últimos dias assim seria apregoado. E que atrás tinha lido no Correio da Manhã, no abuso sexual da congregação presente dos terrores, até aterrorizados no Bom Jardim, como diz a irmã Laurinda, que ficou enojada do que viu, e como testemunho ocular não é para menos. E que o irmão Teixeira, ancião de Deus, como responsável da parte de Deus, que abriu esta porta para as irmãs tocarem os instrumentos leves em Portugal e nos outros países, como cada ministério sentisse fazer no seu país, foi assim que ficou em ata. E que foi uma profecia pelo ministério no Brasil, que Deus falou, irmão Teixeira e irmã Laura, se preparem que daqui a 2 anos as irmãs vão tocarem instrumentos leves em Portugal. E com muita luta dos anciãos do Brasil, numa reunião em Lisboa, Deus deu a vitória. Como podem ouvir o primeiro áudio que enviarei de novo, que tem toda a explicação. O que o irmão Teixeira, como responsável desta boa obra de Deus, que esta cúpula sujou, o irmão Teixeira também enojou o que aconteceu nesta congregação dos terrores, o que considero um nome correto, material e espiritual, porque qual será a comunhão da Irmandade nos cultos ao se lembrarem dos muitos crimes e com crianças e que os anciãos deixaram e permitiram que acontecesse, o que foi nojento, o que cometeram estes crimes, e os anciãos e os diáconos que também são nojentos por encobrirem estes abusos sexuais. O irmão Teixeira pergunta, e haja quem responda com que comunhão participam nas reuniões, principalmente no atendimento do culto, ou ao se lembrarem da vossa imprudência, e como conseguem sentir em liberdade de Deus em pregar uma palavra com a vossa consciência vos acusando. Ou se aperceberem da Irmandade que está no culto, só no corpo presente, maniando as cabeças, fazendo julgamentos contra vós, o que é bíblico.
que diz, um prega, os outros julguem, porque o que é bíblico tem muito poder para o povo dizer voz de Deus e não de homem. Vejam o que aconteceu ao rei que fez uma prática muito bonita para iludir e alimentar o joio. O anjo de Deus feriu e comido de bichos morreu. E ficou escrito na Bíblia para nosso exemplo. Não sei para quem e o porquê que estou a pregar, o que Deus me faz saber. Porque diz a Bíblia que é a infalível palavra de Deus. Graças a Deus muitas, graças a Deus muitas, mas com Deus poucas. O que esta obra, ou seja, a igreja, não pode ser atendidas por robôs que não têm vida nem o Espírito de Deus, como se veem aí no mundo, porque para o joio que está na congregação serve, mas para o trigo tem que ser voz de Deus. E como digo nos áudios atrás, e sinto de o dizer de novo, um ancião ia entrar na congregação e na porta ouviu uma voz que o fez parar, e essa voz disse, meu servo, este não é o meu povo. Este servo disse, Senhor, congrego aqui e não é o teu povo. Essa voz disse, não, no meio deste povo está o meu povo. Como diz a Bíblia, trigo e joio, muitos chamados, poucos escolhidos. Por isso, que Deus abençoe esta irmã Laurinda, que é uma valente de Deus, que se não fosse ela e outras a desmascararem estes crimes que os anciães encobriram e acusá-los às autoridades competentes, esta situação nojenta no que se teria transformado estas congregações. E que nem é bom dizer o nome, mas graças a Deus que usou estas valentes e as próprias autoridades para fazerem justiça e fazerem parar, se é que está parado, estas situações nojentas que este ministério encobria, e dentro das casas de oração, o que desrespeitaram a palavra do Senhor Jesus, que pegou no azurrangue de cordas e lançou fora do templo os cambiadores, e disse, está escrito, esta é chamada casa de oração, e vós a fizestes covil de ladrões. Será que o seu zelo nestas congregações não será o mesmo? E o que vão pagarem estes crimes materiais e espirituais diante de Deus? Porque foram anjos de Deus que esta cúpula dos anciãos e dos diáconos e dos mais velhos fizeram descer ao inferno, o que vão terem sempre este sofrimento enquanto viverem. O que oremos para que Deus tenha misericórdia destas famílias que estão neste sofrimento, porque este ministério prega amor aonde ele está, porque mancharam para toda a vida o viver destas famílias, e que ainda se julgam ou quererem ser chamados servos de Deus. Quererem ser chamados servos de quem? De Deus não, porque são como um aborto. Porque pela palavra de Deus, que não muda cometer um pecado de morte, o que o irmão Teixeira se coloca no sofrimento desta família, que enquanto ancião vigiou para que tal desgraça não acontecesse. E como exemplo, ainda há uma congregação que ainda cumpre o que está no primeiro áudio, não pelo ancião, mas sim pelo que os responsáveis da música aprenderam do ancião de Deus nos galinheiros. O que fiquei contente, o que peço a Deus para que cumpram e vigiem no que aprenderam, para que esta vergonha escandalosa que aconteceu no Bom Jardim e em outras, e em Lisboa, no Alto do Pina, também se consta um caso, e que a irmã que sabe foi ameaçada para não contarem o que estão à espera que se manifeste este escândalo, e que a polícia judiciária faça a sua investigação. Só que nesta congregação é mais perigoso, porque podem investigarem
a clandestinidade e os desvios dos grandes valores de euros que foram desviados, e depois não haja quem diga que não foram a cúpula dos anciãos os causadores, como nas outras congregações, por terem encoberto. E o que o irmão Teixeira, como ancião tirado do papel da congregação, louvado seja Deus, porque aqui nestes escândalos que esta cúpula dos anciãos cometeram, está a minha prova em que a minha alma estava a correr perigo de salvação, como tenho dito nos áudios anteriores, que tinha que aceitar a doutrina da congregação, ou seja, deles e suas ordens, como o artigo 118, e desobedecer à doutrina do Senhor Jesus, como prova nos áudios anteriores. E se assim não forem, os fiéis e os ministros da igreja serão excomungados, e nem a lei os pode impedir, como o artigo 92. O que o irmão Teixeira, como ancião tirado do papel da congregação, louvado seja Deus, mas como ancião no memorial lá no céu, aconselha que todos os envolvidos nestes crimes e nestes escândalos entreguem o vosso ministério, porque diante de Deus perderam o vosso crédito, quanto mais diante dos filhos de Deus que conhecem a voz de Deus, porque quem vos chamarem servos de Deus ainda estão perdendo o seu tempo, dizendo o que o não são, estão falando em vão. E quem disser o contrário, o diga que o fico a guardar, porque não confundam condenarem que a Deus pertence com a desobediência à palavra de Deus, que não tem duas medidas, sim, sim, não, não. Quente ou frio, morno, Deus vomita da sua boca, porque cada um é livre de escolher o seu galardão, porque todos sabem o que é bem e o que é fazer mal, e cada um receberá segundo as suas obras. Agora o irmão Teixeira vai responder ao último áudio, 12º, a pedido da irmã Laurinda, do que consta no Porto, que o Ministério dos Anciãos tiraram o ministério para o irmão Teixeira, por ele ter uma amante. O que digo em nome do Senhor Jesus, que é uma grande mentira, sem comprimento e sem largura. Sim, tenho uma amante há 52 anos, que se chama Laura Teixeira, mulher de bom testemunho e fiel a Deus. E também tenho um amante há 75 anos, que é o meu amantíssimo Deus, a quem prometi amá-lo acima do ministério e acima de todas as coisas, e que me dá força para não dar ouvidos às vozes estranhas. Louvado seja Deus. Que os cães ladram, mas a caravana passa, e o que esta acusação é mais uma, o que fico contente, porque o Senhor Jesus disse: a mim me acusaram e maltrataram, a vós também o farão, mas não fiqueis tristes, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim, estas armas de acusação são as que a cúpula dos anciãos usam para tirar o ministério para quem não comunga com eles. O que usam estas artimanhas diabólicas para tirarem o ministério, como digo no 3º áudio, que a cúpula do Porto, mais o ex-superpresidente, eram mestres nestas artes diabólicas, que também o posso confirmar com carta que esta cúpula escreviam para eles mesmos, como com as assinaturas falsas que eles falsificavam para acusarem os anciãos de adultério. O que tenho uma carta do ex-ancião Jorge Cury, que era o deus da cúpula dos anciãos do Porto. O que este áudio é dividido, o que o segundo segue já já. Irmão Fernando Teixeira, o irmão, ao divulgar de que havia falsificação de assinaturas,
Isto é uma situação muito grave e muito constrangedora para os senhores da cúpula. Será que eles vão continuar em silêncio perante isto que o irmão aqui falou? Já que estão a viajar pelo Brasil, foram até ao Brasil, principalmente o presidente, não é, da Congregação Cristã em Portugal, foi até ao Brasil para assistir à reunião geral de ensinamentos, à famosa RGE. Será que foi também tratar sobre este assunto, irmão Fernando Teixeira? Digam-me os senhores aqui da presente cúpula, que tereis a responder perante o irmão Fernando Teixeira? Será que quereis continuar no vosso altar, no vosso pedestal de hipocrisia, falsidade, mentira? Quereis continuar a servir a esse Deus de Baal? É isso? Há um povo que está a sofrer, há um povo que chora, que lamenta e que está desiludido, que está triste, porque afinal de contas, aqueles homens a quem se chamava homens de Deus são apenas aqueles homens com pés de barro. A qualquer momento quebra e eles caem. Mas estes homens de barro não querem assumir os seus erros, o que é de lamentar, porque se quisessem assumir ou se assumissem os seus erros, os seus pés se tornavam em autênticas rochas firmes para não caírem. Fica aqui este áudio. Ouçam novamente o áudio do irmão Fernando Teixeira. Que Deus vos abençoe e até ao próximo. E desculpem eu estar-vos a aborrecer com tantos vídeos. Até à próxima.